Direto da redação. E ainda no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o ministro Cristiano Zanin, ele suspendeu a eleição indireta para a escolha de governador tampão no Rio de Janeiro. E essa decisão atende um pedido do PSD, do prefeito Eduardo Paes, que é pré-candidato a governador, que defende a realização de eleições diretas para o cargo. Vamos entender na reportagem. O processo para escolher quem vai governar o estado até o fim do ano caminhava para uma eleição indireta, feita pelos deputados da Assembleia Legislativa. Esse era o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral. Mas ontem o ministro do STF, Cristiano Zanin, suspendeu esse processo a partir de um pedido do partido PSD, de Eduardo Paes. Zanin entende que o caso deve ser resolvido por todos os ministros do Supremo presencialmente em plenário. Ele e outros 3 ministros do STF já manifestaram apoio a que essa votação seja direta, ou seja, feita pelo povo. A data para que o tema seja debatido no STF ainda não está definida e fica a critério do presidente da Corte, o ministro Edson Fachin. Com a renúncia do ex-governador Cláudio Castro na semana passada, atualmente o Rio é governado pelo presidente do Tribunal de Justiça Estadual, o desembargador Ricardo Couto de Castro. Olha só, então são 2 fatos. É a prisão do Rodrigo, agora está inelegível, tá inelegível, tudo certinho, não está mais deputado, é a retotalização do voto do Rodrigo que vai chamar outros deputados. Quando eu disse aqui que não tem nada de novo na prisão do Rodrigo, eu estou falando com base no processo que eu li. Mostra aí a cópia do processo aí, porque eu só comento aqui quando eu leio o processo. Eu não comento só com base no que diz imprensa, porque a imprensa faz narrativa. Eles inventam tudo, eles confundem a cabeça da pessoa. Não lê porcaria nenhuma, vai enfiando, vai fazendo comentário, tem um monte de besta quadrada opinando sobre aquilo que não leu. Exatamente. Então, aí tá o que escreveu Alexandre de Moraes. Então, se você ler esse documento todo, como eu li, você vai ver ali nada de novo. Tudo como Dantes no Quartel de Abrantes. Mandou prender apenas porque o TSE julgou e ele perdeu o foro de prerrogativa. Mas não tem nada de novo. É a mesma, é o mesmo FEBEAPA, Festival de Besteira que assola o país, que é o relatório da Polícia Federal. Que é, mais uma vez, eu repito aqui, é um lixo. O relatório da Polícia Federal em relação a isso é algo risível, é algo que não se deve levar a sério. Então isso demonstra que não se pode, qualquer coisa que você escreva e manda para a Suprema Corte, ao que entendo aqui, diante do que eu estou vendo aí, vai engolir, vai Agora, passar. Roberto, não pode esperar, por mais que tenha essa eleição direta, que o ministro aí já está suspendendo, da eleição indireta para indireta, não seria bacana esperar até outubro, que votaria de vez, as pessoas vão 2 vezes para as urnas, e se for 3 vezes, se for segundo turno, né? O que a Constituição Federal diz? O que a Constituição Federal diz? Tinha que ser opcional, se a pessoa quiser votar, vota. O que a Constituição Federal diz? Se ocorrer dupla vacância no cargo de governador e de vice, se for no período dos 2 anos que antecede a eleição, é eleição direta. Certo. Se for nos 2 últimos anos, antes da nova eleição, depois aí do segundo ano, é eleição indireta, escolha pela LERJ, salvo se for, veja bem, se for, quando for por causas eleitorais, ou seja, crime eleitoral, aí você vai para uma eleição direta. Escolha é direta. Nos 2 últimos anos, nos dois primeiros anos. Sim. Depois dos 2 anos, dupla vacância, ainda que seja por crime eleitoral, é eleição indireta por dupla vacância. Ou melhor, ainda se for também por crime eleitoral, é eleição direta. Mas ocorre o seguinte, tem um fato no meio do caminho. O governador do Rio, Cláudio Castro, ele renunciou um dia antes de ser condenado. Então o que a lei diz ali, o que está escrito, o que é positivado? É eleição indireta, escolha por deputados na LERJ. Esse era o caminho que o Supremo Tribunal estava seguindo no voto virtual. O Zanin, quando viu que o caminho seria isso, o que ele faz? Ele convoca numa eleição, não pode ser virtual. Essa decisão do Supremo não pode ser virtual, ela vai ter que ser presencial. Por quê? Isso começou no âmbito de uma reclamação.
No âmbito dessa reclamação, quando tinha uma reclamação, havia também uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo PSD do Eduardo Paes, que é pré-candidato, dizendo o seguinte: essa eleição não pode ser indireta, porque a renúncia do Cláudio Castro um dia antes foi um artifício para favorecer a eleição do mesmo grupo político dele. Mas não importa. Mas o que está na lei, o que está lá dizendo o seguinte: dupla vacância nas condições em que estava o Estado do Rio de Janeiro é eleição indireta. Mas o Zanin, na interpretação dele, ele acolhe isso, ele fala que pode ter sido um subterfúgio para evitar. Mas aí não é Zanin que tem que interpretar assim. Não é Zanin que tem que definir isso. Se o Zanin quer mudar a lei, ele entrega a toga, vai disputar mandato parlamentar na rua, pedir voto, vai conquistar um mandato, depois vai para um congresso convencer os pares dele, deputado, a mudar a lei. Agora não cabe ao Zanin, não cabe ao Supremo legislar sobre isso. Eu entendo que a eleição ela é indireta. Não importa se Cláudio Castro, quais são as intenções dele, o que se passou pela cabeça dele, mas o direito nosso ele é positivado, vale o que está escrito. Vale o que está escrito. Ponto. Agora não é Zanin que tem que mudar isso, tem que mudar esse critério. O professor de Direito Antônio Filho, o Antônio Carlos Filho, que é meu professor de Direito Penal e é um excelente advogado, é um excelente, um dos melhores professores que tenho na faculdade, ele gravou um vídeo na rede social dele explicando por que isso ele mandou, por que o Zanin mandou para o plenário presencial. Ele saiu do plenário virtual, foi para o presencial. Vamos entender o que fala o Antônio Filho, por favor. 2 comentários breves sobre a atuação em tribunais superiores e a reclamação 92644 do Rio de Janeiro, em que o ministro Cristiano Zanin concedeu liminar para suspender as eleições indiretas no estado do Rio. Não são comentários eleitorais nem políticos, são comentários ligados à dinâmica de atuação em tribunais superiores. Primeiro ponto, a decisão proferida em sede de reclamação, a revelar que a reclamação constitucional pode ter por paradigma decisões de ação direta de inconstitucionalidade. É o caso, estou deixando aqui, a ação direta de inconstitucionalidade que serviu de paradigma para essa reclamação constitucional e que tratava de artigos inseridos no Código Eleitoral que cuidam desse mesmo tema, do tema das eleições diretas ou indiretas na hipótese de vacância. Segundo ponto relevante, também mencionado na decisão, toca à dinâmica do plenário virtual. A decisão aponta que existe uma ADI contra a lei do Estado do Rio de Janeiro que tratou desse tema das eleições indiretas. Essa ADI já havia diversos votos relacionados à decisão dela, mas o ministro Zanin registra que ele fez uma manifestação por destaque que, em virtude dela, esse cômputo de votos seria refeito, porque o processo migraria para o plenário físico. Quando isso acontece, os votos que até então estavam depositados precisarão ser novamente proferidos. Olha só, o que ele está explicando aí? O que ele está dizendo aí? O professor Antônio Carlos é professor da Universidade Cândido Mendes, aí no município de Campos. Ele está dizendo que, inicialmente, estava sendo decidido pelo plenário virtual. Esse foi um fato. E o plenário virtual já tinha manifestado votos que a eleição tinha que ser indireta, tinha a maioria dos votos. Mas ele entendeu que houve um fato ali, no âmbito de uma ação direta de inconstitucionalidade, que aí já foge da reclamação, que inicialmente estava se julgando uma reclamação, que ele estava transportando isso para o plenário presencial. Ou seja, os ministros terão que julgar isso presencialmente no Supremo Tribunal Federal e ali terão que votar de novo, terão que refazer a votação. Mas há um esforço do Zanin em levar isso para uma eleição direta, o que levaria o Estado do Rio de Janeiro a ter 3 eleições de governador se tivesse segundo turno em um único período. Sua opinião, o que vai acontecer nesse cenário todo que nós estamos vivendo hoje? É impossível prever o que vai acontecer, porque transformar o Estado do Rio de Janeiro numa bagunça, numa balbúrdia tão grande. A Justiça Eleitoral entrou para dentro do negócio, o Supremo Tribunal Federal entrou para tumultuar e não para acertar. Há um desacerto. O que eu acho é que até aqui estão esmagando a possibilidade de vitória do grupo da direita no Rio de Janeiro, estão tentando tensionar no nível de Rio de Janeiro, criando narrativas para influenciar no resultado da eleição, impedir a eleição, esmagar o projeto de direito no Rio de Janeiro, que hoje a direita no Rio de Janeiro é forte ainda. Sim. É forte, teria condições de vencer a eleição no Rio de Janeiro. O governo Cláudio Castro, dentro de uma eleição indireta e até mesmo um processo de eleição direta
dentro das circunstâncias normais, tinha grande chance de fazer sucessor, eleger senadores no Rio de Janeiro. E o que está tentando, e é um esforço do governo, juntamente, aí eu acho que o Supremo está nessa jogada, é estreitar a diferença entre a direita e a esquerda na região sudeste em relação ao governo Lula, para que o Lula tire a diferença novamente no Nordeste, para ganhar a reeleição do Lula. Está em jogo, não é só a eleição do Lula, está em jogo, na verdade, assim, uma série de outras coisas que são a questão institucional mesmo do país. Acha que aquela questão de Bolsonaro, aquela questão de tentativa de golpe, aquilo está em curso, a direita, uma vez tomando poder, vai tensionar novamente contra as instituições. Eu acho que nesse momento as intenções e os projetos de governo e a blindagem do judiciário na escala lá do Supremo Tribunal Federal, eu acho que eles se alinham nesse processo. Então, essa judicialização no Rio de Janeiro, o que tem hoje aí em curso, é praticamente um golpe institucional contra a direita no Rio de Janeiro. O Rodrigo Bacelar é vítima de um golpe. Ele é alvo de um golpe parlamentar. O Rodrigo é afastado da Leste por estar conversando com um parlamentar da base dele. O Rodrigo está conversando. O Rodrigo está preso. O cara é parlamentar, o cara é deputado. O Rodrigo é levado, já estava com medidas cautelares dentro de casa, é levado apenas porque caiu o foro de prerrogativo, levou para Bangu. E fora isso, você vai ter ali também outra coisa, agora que você observa aqui no estado do Rio de Janeiro, que é praticamente um massacre contra a demonização de um parlamento, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Não que a Assembleia Legislativa seja um ambiente sacro, seja um ambiente ali permeado por santos, não é isso. Mas o que se vê ali é uma tensão contra a Assembleia Legislativa, que terá a prerrogativa de eleger por via indireta o governador, e na possibilidade da Assembleia Legislativa, por maioria, eleger alguém alinhado à base aliada do Cláudio Castro, tirar da Assembleia inconstitucionalmente a prerrogativa de eleição indireta. Veja bem que isso aqui é análise, isso aqui não é defesa, é análise do processo e do contexto político, né? Porque as pessoas são muito apaixonadas, daqui a pouco vai achar, estou defendendo direita, estou defendendo esquerda, estou fora disso. Eu não estou inebriado com isso, não estou contaminado com isso, mas estou fazendo uma análise de quem está de fora e está observando. E se for julgado aqui pelos princípios constitucionais, está se aplicando em termos de remédio jurídico no estado do Rio de Janeiro, não. Eu acho que a política do estado do Rio de Janeiro nunca ficou tão evidente como agora nesse período, né? Quem viveu no passado deve estar, assim, surpreso com tantos acontecimentos que tem tido feito. O Cláudio Castro e o Rodrigo Bacelar foram julgados por crime eleitoral na eleição de 2020. Foram absolvidos no TRE. O governador de Roraima foi condenado pelo TRE 2 vezes. E continuou no carro. Antes de Rodrigo Bacelar. Até hoje não foi julgado no Tribunal Superior Eleitoral. Até hoje não foi julgado no Tribunal Superior Eleitoral. O Rio de Janeiro é o foco. Então veja bem o que é o negócio. Como é que você vai entendendo. E eu mencionei agora há pouco o caso do Renato Casagrande no Espírito Santo. E outra coisa, os documentos, a questão do Renato Casagrande foi recolhido no mesmo âmbito da investigação que prendeu o Rodrigo Bacelar. E foi a Polícia Federal que recolheu e mandou e pediu o Alexandre de Moraes para investigar. O Renato Casagrande disse que não. Ali a comunicação foi institucional, numa mensagem WhatsApp. Não tem símbolo, não tem documento de governo, não tem nada, uma conversa informal entre o governador do Espírito Santo e o desembargador que está preso. Lá foi institucional, aqui foi... Então, é preciso explicar de uma vez por todas o que é isso. Eu sempre fui um crítico do Alexandre de Moraes por considerar que ele é um promotor de justiça. Ele não é juiz, ele é um promotor de justiça. E ele transporta para o Supremo Tribunal Federal essa dinâmica do Ministério Público, que é de acusar, que é de prender, que é de confinar. Na Bíblia Sagrada, você sabe o que representa a figura do promotor de justiça? Não. De Satanás. É a figura do demônio. Na Bíblia presta atenção no julgamento final. O Ariano Suassuna, na obra dele, no Alto da Compadecida, você vai entender isso.
Você vai ver Satanás tentando condenar Zé do Grilo. Você já viu? Zé do Grilo? Não, sim, nome, sim, né? sim. Você vive a Virgem Maria como advogada de defesa, como a defensora, e Jesus como juiz, como mediador. E a Virgem Maria intercedendo como defensora. Mas o Satanás acusando. Então a figura do promotor, a figura transportada para a Bíblia, é a figura do demônio, é a figura de Satanás. Então o Alexandre de Moraes, ele vem do... Veja bem, não estou chamando Alexandre de Moraes de demônio, nada disso não, gente. Eu só estou falando aqui, dizendo, ele vem do Ministério Público, que durante muito tempo ele foi acusado de ser advogado do PCC, ele nunca foi advogado do PCC, nunca. O Alexandre de Moraes, ele era promotor de justiça, ele é professor de uma universidade, então eu estou só fazendo aqui, na verdade, é uma analogia com o que se extrai da Bíblia, mas o promotor de justiça na Bíblia é a figura do demônio, é a figura de Satanás. Então, só estou te dizendo isso. Ele traz isso, a figura, ele traz a prática inquisitorial para dentro do Supremo Tribunal Federal e se excede com isso. Ele se excede. Essa não é uma crítica só minha, é uma crítica de vários advogados, de vários juristas. Eu tive há pouco tempo com um criminalista conversando, de renome nacional, autor de livros. Ele falou: Roberto, estou desistindo da advocacia. Por quê? Porque a advocacia virou isso daí. Supremo Tribunal Federal virou isso daí que você está vendo. E ele, veja bem, ele foi um cara que foi um crítico tremendo da tentativa de golpe, elogiou muito a conduta até do Alexandre de Moraes durante o período em que ele acha que ele foi uma figura até determinante para evitar um golpe de Estado no Brasil, mas ele se tornou um crítico da conduta do Alexandre de Moraes. Eu não vou citar o nome dele aqui porque eu não estou autorizado a falar isso, mas em conversa com a gente, há pouco tempo comigo, pessoalmente, telefone, falou isso. O Supremo se tornou isso aí. Estou investindo, estou diversificando o negócio porque eu estou desistindo da advocacia. Porque a advocacia acabou.